Olá, amiguinho e amiguinha da internet. Tudo bem com você? Hoje a gente vai resolver um exercício de pirâmide, um exercício muito legal, muito fofinho, que é um exercício que eu vou te dar 5 questões, na verdade é um exercício com vários itens. 5 questões, cada uma vale 2, eu quero que você tire 10 nessa prova. E se você tirar 10, parabéns, feliz aniversário. Se você tirar 10, você vai aí entender pirâmides, você sabe tudo que você precisa saber de pirâmides. Não tudo que você precisa, como se você só soubesse esse exercício, você vai acertar qualquer um, mas é aquela coisa que eu vou te passar por todas as perguntas possíveis num exercício de pirâmides. Então temos aqui, olha só que legal, que bonitinho, demorei pra desenhar, hein? Uma pirâmide aqui regular, de base quadrada, a base é um quadrado de lado 8, né? 8, 8, 8, 8, a base é um quadrado de lado 8. E é uma pirâmide, o que eu falei? Pirâmide regular. O que é uma pirâmide regular? Primeiro, ela é reta ou ela é oblíqua? Ela é reta, ela não é nem mais caída para lá nem para cá, ela é uma pirâmide que está de pé, uma pirâmide reta, e ela tem como base um polígono regular. Eu até falei, né, que a base é um quadrado. O quadrado, ele é um quadrilátero regular, não é um quadrilátero aleatório, é um quadrado, tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, então a base é perfeita, sem defeito, e ela é uma pirâmide reta. Estou te dizendo que a base é um quadrado de lado 8, estou te dizendo que a altura dessa pirâmide, você até pode ver aqui, ó, que a sombra do meio-dia cai bem aqui no centro, a projeção do vértice da pirâmide sobre o plano da base coincide com o centro da base, a sombra aqui do meio-dia cai bem no meio aqui desse quadrado, essa altura mede 3. Eu vou te fazer 5 perguntas, cada item vale 2, eu quero que você tire 10 nessa prova, acerte os 5 itens, e se você acertar os 5 itens, você ganha um presente, parabéns, você vai ganhar um presente, um brinde, olha só que divertido, olha só que legal, é um brinde se você acertar os 5 itens. Então vamos lá, o primeiro, na verdade, o primeiro é um item meio retórico, né? O primeiro item retórico é o seguinte, isso aqui é o seno desse quadrado, ó, vamos colocar aqui, ó, aqui é o seno desse quadrado. Se isso aqui é um quadrado de lado 8, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você, ó, deixa eu ver aqui as cores, aqui muito louco, as cores aqui, ó, quanto mede este amiguinho que eu tô fazendo aqui? Ele mede metade de 8, né? Ele mede 4, por quê? Porque 4 é metade de 8, como é que você sabe o que é metade? Porque cai bem no meio, cai bem no centro do quadrado. Como você sabe isso? Porque a pirâmide que eu falei, ela é regular, não só a base é um quadrado, como ela é uma pirâmide reta, ela não é caída nem mais pra lá nem mais pra cá. Então aqui essa sombra aqui do meio-dia, o sol meio-dia, quando tá bem em cima da sua cabeça, a sombra aqui, ó, cai bem no centro, bem no meio, bem no centro do quadrado, então você pode aí ser feliz e falar que metade de 8 é 4, tá? A primeira pergunta, eu não vou colocar ali, a primeira pergunta é quanto mede este, antes, né? Eu vou colocar aqui, ó, quanto que mede esse cara aqui, ó, 90 graus, por quê? Porque a altura, né? A altura é perpendicular ali à base. A primeira pergunta que eu tenho pra você, qual é a primeira pergunta que você quer? A primeira pergunta que eu tenho pra você é quanto mede este coleguinha aqui, ó. Quando mede este coleguinha aí? Ele mede 5, né? Por quê? Porque 3, 4, 5 é o triângulo pitagórico 3, 4, 5, o triângulo pitagórico mais famoso que existe. 3, 4, 5, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, cuja raiz quadrada é 5, que é aquele triângulo retângulo que a gente nem fica fazendo conta, a gente decora ele, 3, 4, 5. Antes de você vir aí me pressionar, deixar seu dislike, falando que o 3 aqui tá maior que o 4 no desenho, peço perdão aí pelas habilidades artísticas, eu reprovei na prova de artes. Então, ó, 3, 4, 5, essa foi a primeira pergunta, nem coloquei, triângulo 3, 4, 5, para você lembrar aí, até parece que eu fiz de propósito, hein? Até parece que eu fiz de propósito aqui a base sendo um quadrado de lado 8 e a altura sendo 3, para você falar que metade de 8 é 4, a altura é 3, 3, 4, 5, tá? Essa foi a primeira pergunta aí, pra gente descobrir esses bagulho louco. É a segunda pergunta, vamos colocar ali, a segunda pergunta que eu tenho é qual é a área da base, eu vou chamar de S, a área de área superficial, surface, eu sou chique, eu falo inglês, surface. E B é porque é a área de quem? Da base, a área da base. Qual é a base dessa pirâmide? A base dessa pirâmide é esse quadrado de lado 8, né? Como é que você faz a área de um quadrado de lado 8? Você faz 8 ao quadrado, 8 vezes 8, então 64. 64, 8 vezes 8, 8 ao quadrado, é a área 64 de um quadrado de lado 8. Então essa aí até que foi simples, até que foi fácil, né? Segunda pergunta que eu tenho pra você é quanto é a área, não da base, mas a área SL. Quem é SL? É a área lateral. Quem é a área lateral? É a área não da base do bumbum dessa pirâmide, do chão dessa pirâmide, mas das paredes. Quantas paredes, quantas faces laterais nessa pirâmide? Lá tem 4, esquerda, direita, frente e trás. Então SL é a área de todas as faces laterais juntas. Eu vou começar colocando um 4, porque a gente tem 4 paredes nessa pirâmide. A gente tem 4 faces laterais, esquerda, direita, frente e trás. Então 4 faces laterais, e você pode perceber que, como qualquer pirâmide, as faces laterais, as paredes dessa pirâmide são triângulos. Como é que a gente faz a área de um triângulo? A área de um triângulo a gente faz bases de altura sobre 2, deixa eu colocar já o sobre 2 aqui que eu sempre fico com medo de esquecer. 4 é porque tem 4, esquerda, direita, frente e trás. E sobre 2, porque a área de um triângulo é base de altura sobre 2. Olha esse triângulo aqui, que é uma face lateral. Eu vou até passar ele aqui mais fofinho, ó. Isso aqui que eu estou passando em azul, é uma das faces laterais. Aí você fala, pô, mas qual das faces laterais é maior, qual que é menor? Na verdade, todas são iguais, né?
Você percebe, por eu falar que a pirâmide é regular, que ela é reta e a base é perfeita sem defeito, a base é um polígono regular, é um quadrado, todas as paredes, todas as faces laterais são iguais. Então você pode simplesmente calcular a área de uma face lateral e multiplicar por 4, quadruplicar, porque esquerda, direita, frente e trás são idênticas, são faces idênticas, são Ctrl+C, Ctrl+V, são faces congruentes. Então eu tô fazendo aqui, ó, né, 4 faces, bases, altura sobre 2. Olha esse triângulo que eu pintei de azul, vou até fazer aqui, ó. Quanto que é esse triângulo aqui que eu pintei de azul? Esse triângulo que eu pintei de azul, quanto que a base dele é 8, né? A base dele é 8, vamos colocar aqui, ó, 8, a base dele é 8. E quanto que é a altura dele? Você fala, é 3, né? A altura é 3, porque você falou no enunciado que a altura era 3. Cuidado, né? 3 é a altura da pirâmide. Eu tô te perguntando quanto é a altura desse triângulo lateral, dessa face lateral. É esse 5 aqui, né? Cuidado, hein? 3 é a altura da pirâmide, 5 é a altura lateral, é a altura da face lateral. É a altura desse triângulo que é uma parede lateral aí dessa pirâmide. 8 vezes 5 é 40, dividido por 2 é 40, dividido por 2 que é 20, 4 vezes 20, 80. Então 80 é a área lateral, é a área de todas as paredes, todas as faces laterais juntas. Aí a próxima pergunta que eu tenho pra você é quanto é ST, que não é nem a área da base nem a área lateral, mas é ST. Quem é ST? É a área total. Aí você fala total do quê? Total da pirâmide. A área total da superfície da pirâmide. Eu quero a área não só das paredes, das faces laterais, como também da base junto, todo mundo junto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a área da base, que deu 64, vou pegar aqui 80, que é a área lateral, e vou somar esses dois. Repara que você não precisa dobrar a área da base, porque pirâmide não tem duas bases, pirâmide só tem uma base. Então você mete a área da base, a área do bumbum, a área do chão, mais a área de todas as paredes juntas. Quanto que vai dar isso aqui? 144? Legal. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais treta. Eu quero o volume dessa pirâmide. Como que você faz o volume? Vou pegar aqui uma cor emocionante para calcular o volume. Calcular o volume dessa pirâmide. Como é que faz o volume de uma pirâmide? Você lembra da fórmula do volume da pirâmide? É 1/3 da área da base vezes a altura. Você precisa decorar essa fórmula para mim. O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3, vamos colocar aqui, ó. 1/3, sempre começa pelo 1, né? 1/3. 1/3 de quem? Da área da base vezes a altura? Quem é a área da base? Você já fez aqui, ó. 64, 1/3 da área da base vezes a altura. Aí você fala qual a altura? A altura da pirâmide. Quanto é a altura da pirâmide? A altura da pirâmide é 3. Então 1/3 da área da base vezes a altura. Esse 3 vai cancelar esse 3, só que vai dar quanto? Vai dar 64. Repara que a área da base e o volume da pirâmide deram a mesma coisa. Será que isso é um teorema ou será que é uma grande coincidência do destino? Que ali deu 64, aqui também deu 64. É um destino, tá? É uma coincidência do destino. Não ache que o volume vai dar sempre igual à área da base. Isso foi uma grande coincidência do destino. Então calculei o volume da pirâmide, 1/3 de área da base vezes a altura. E aí a última pergunta, né? Que você falou, mas não era 5 perguntas cada uma valendo 2? Uma pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas, 4 perguntas, 5 perguntas, era aquele 3, 4, 5, né? Então eu te perguntei qual é a área da base, qual é a área lateral, qual é a área total, te perguntei o volume, te perguntei esse 3, 4, 5, parabéns, você tirou 10 nessa prova, tenho certeza que você tirou 10, deixe seu like, clique no sininho para ativar as notificações, mas você vai ganhar um brinde, olha só, você ficou até o final, você vai ganhar um brinde. O que eu quero que você calcule aqui pra mim? Que ó, o brinde na verdade é um exercício, né? Você viu que legal, né? O exercício é calcular pra mim quanto mede este amiguinho aqui, ó, x. Quem é x? É a aresta. Vamos lembrar alguns bagulhinho? Os biquinhos da pirâmide, você vai falar, como que chama os biquinhos da pirâmide? Chamam vértices. Como é que chamam as tampas? Chamam faces. Como é que chamam as varetinhas? Chamam arestas. As arestas da base eu sei que medem 8 porque eu comecei o exercício falando que a pirâmide tinha uma base quadrada de lado 8. Eu tô querendo x, quem é x? É a aresta não da base, mas é a aresta que tá de lado, é a aresta lateral. Aí você fala, pô, mas tem várias arestas laterais aí, né? Até me enrolei aqui. Tem várias arestas laterais. Tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Todas essas são arestas laterais. Qual delas você quer que eu calcule? Todas são iguais, tanto faz. Porque um cara que tem várias pernas, né? Imagine você num sonho maligno, você tem várias pernas. Se uma das suas pernas for maior que a outra, tem perna pequena, perna grande, você vai, você vai pender para algum lado. Mas se todas as suas pernas forem do mesmo tamanho, você fica aqui, ó, bonitão, fofinho. Você fica bonitão, bem equilibrado. Essa pirâmide ela é fofinha, porque ela é reta e a base é um polígono regular. Eu comecei o exercício falando que essa pirâmide era regular. Então o chão dela é perfeito e ela é reta. Então todas as pernas dela, todas as arestas laterais, elas são do mesmo tamanho, então tanto faz. Se eu falo que eu quero essa, todas são congruentes, todas têm o mesmo tamanho, a mesma medida. Então eu quero que você calcule x pra mim. Esse é o brinde desse exercício. Como a gente vai calcular x? A gente poderia chegar, e tem vários jeitos marotos da gente fazer o seguinte, que é o eu já vou fazer o seguinte, eu até me enrolei aqui, né? Como a gente vai calcular esse x? Eu vou lembrar com vocês que quando você tem um quadrado, como é que você calcula a diagonal de um quadrado? Se você tiver um quadrado, como é que calcula a diagonal de um quadrado? Existe uma forma que eu preciso que você decore pra mim. A diagonal de um quadrado é o lado dele vezes raiz de 2. Pega o lado desse quadrado, multiplica por raiz de 2, parabéns, você calculou a diagonal desse quadrado. Então, se a base aqui é um quadrado de lado 8, quanto que mede a diagonal de um quadrado de lado 8? Mede 8 raiz de 2. 8 raiz de 2. Por quê? Porque a diagonal de um quadrado é o lado dele, raiz de 2. Você vai decorar isso pra mim. A diagonal de um quadrado é o lado dele, raiz de 2. Se o lado do quadrado é 8, então a diagonal dele, quanto mede a diagonal dele? Mede 8
raiz de 2, mas se a diagonal dele mede 8 raiz de 2, quanto é que mede só essa metadinha? Metadinha, né? Se a diagonal inteira mede 8 raiz de 2, quanto é que mede metadinha? Isso aqui mede 4 raiz de 2. Por quê? Porque é metade de 8 raiz de 2. Então, de novo, a base é um quadrado de lado 8, a diagonal de um quadrado de lado 8 é 8 raiz de 2, decora pra mim, e aí metade é 4 raiz de 2 e metade é porque ali, né, você sabe, né? Porque esse amiguinho aqui, ó, esse cara aqui é o centro, então quebra bem na metade. E aí eu vou terminar esse exercício aqui calculando x fazendo um teorema de Pitágoras. Fazendo um teorema de Pitágoras, onde a gente tem, ó, x é a hipotenusa, 4 raiz de 2, que é metade da diagonal, é um dos catetos, e o outro cateto é esse 3 que está de pé. Vamos calcular quanto é x, fazer Pitágoras, né? Então x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, o cateto de pé é 3 ao quadrado, e o cateto deitado, quanto que ele é? Ele é 4 raiz de 2, só toma cuidado que pra fazer esse cara ao quadrado você não pode, né? Não pode fazer desse jeito aqui, né? Não pode esquecer os parênteses, não pode esquecer os parênteses. 3 ao quadrado é 9. Quanto que é isso aqui ao quadrado? É difícil, né? 4 ao quadrado é 16, raiz de 2 ao quadrado é 2. 16 vezes 2 é 32, 32 mais 9, 41. Então quanto é x? Não é que x é 41, hein? X é raiz quadrada de 41 e parabéns, você ganhou o seu brinde. Aí você fala, não entendi nada. Também não entendi. Vamos fazer de um jeito diferente? Vamos fazer de um jeito diferente. Olha o que eu vou fazer. Aqui a gente descobriu, ali no começo do exercício, você volte aí no vídeo, aqui era 5, né? 3, 4, 5. Esse cara aqui é 5. Quanto que mede esse cara aqui? Eu sei que tá mal desenhado, mas se tudo isso aqui mede 8, quanto que mede esse pedacinho aqui, ó? Mede 4, né? 4 pra cá, 4 pra lá. Aqui mede 4. Quanto que é esse ângulo aqui? É um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Aí eu posso fazer um teorema de Pitágoras, onde esse cateto é 5, esse cateto é 4, e eu tô querendo calcular aqui em azul a aresta lateral que mede x. A aresta lateral que mede x. Então eu tenho esse cateto que mede 4, esse cateto aqui que mede 5, que veio do 3, 4, 5, eu posso fazer Pitágoras. Aqui o cateto é 4, aqui o cateto é 5, eu posso descobrir quanto que vale x. Vamos ver se dá a mesma resposta? Vamos ver se eu não tô fazendo nenhuma coisa muito louca aí que tá me levando pra uma resposta errada. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse cateto aqui ao quadrado, quanto que ele vale? Esse cateto aqui vale 4, né? Por que ele vale 4? Porque ele é metade de 8. E esse aqui vale quanto? 5, porque 3, 4... 5, então quanto que vai ficar isso aqui? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 25 mais 16, 25 mais 16 dá 41. Olha só, então x é quanto? É 41? Não, x é raiz quadrada de 41. E olha só que coincidência. Matemática é cheia de coincidências, né? Deu a mesma resposta a raiz de 41. Então esse exercício é muito legal, não só porque eu te faço todas as perguntas possíveis de pirâmide, então área total, área da base, área lateral, fazer os 3, 4, 5, fazer aquela aresta lateral, calcular o volume da pirâmide, uma pirâmide base quadrada, pirâmide regular, que ela é reta, a base é um pentágono não, perdão, tô pensando no próximo exercício. A base é um polígono regular, é um quadrado, diagonal do quadrado, metade da diagonal do quadrado. Não só ele explora várias ideias de pirâmides, como a gente também vê um monte de teorema de Pitágoras, né? E aí vem aquele âmago, aquela vontade de geometria espacial, que é Pitágoras a dar rodo, né? Então a gente tem o 3, 4, 5, é um Pitágoras. A gente tem o 3, 4 raiz de 2, x, que é outro Pitágoras. A gente até poderia fazer, que nem a gente fez agora, ó, 4, 5, x, que é outro teorema de Pitágoras. Então você vê aí que geometria espacial é um monte de teorema de Pitágoras. Achar os ângulos certos, fazer teorema de Pitágoras. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.